gente vai começar uma jornada difícil, dolorida, mas profunda, e é uma jornada que eu sou apaixonado por ela. A gente vai começar a exposição do livro de Hebreus. Então hoje a gente começa a exposição do livro de Hebreus, uma jornada longa, mas apaixonante. Quem me conhece, quem já participou de RIP comigo, sabe que eu sou completamente apaixonado por Hebreus e que, puxa vida, vai ser muito legal, irmãos. Vai ser bruto. Você crê que o Senhor Jesus... Primeiro, você crê que Jesus está aqui mesmo? Sério mesmo? Porque é o mesmo Jesus que existia antes da fundação do mundo, é o Jesus que a gente tem conhecido na história, na Bíblia, e é o Jesus que tem transformado o nosso coração, está aqui e pode transformar o nosso coração um pouco mais. E pode transformar o coração do irmão do nosso lado. Que delícia, que o Senhor Jesus faça isso. Hebreus, então, abra a sua Bíblia em Hebreus, deixa ela abertinha aí. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e a mulher, criou Adão e Eva e colocou num lugar que alguns amigos e irmãos chamam do reino do amor. Deus colocou Adão e Eva, o homem perfeito antes do pecado, no reino do amor, no paraíso. E o homem, por sua própria conta, eu vou encurtar a história, a maioria conhece, o homem rompeu com o Criador e, como diria o Fabião Saad, a independência foi o pecado. O pecado do homem foi a independência. Deus não interessa muito o que você diz para mim, a respeito de mim. O que interessa para mim é o que eu acho sobre mim. Você falou que eu não poderia comer o fruto tal, mas eu vou comer porque eu sou independente. Então o pecado é a independência de Deus. E tudo que Deus vai fazendo ao longo da história, até nós aqui, é um caminho de rendição. É um caminho de trazer o homem de volta à dependência de Deus. Ser dependente de Deus, eu acho que você concorda comigo, não é tão confortável. Diga misericórdia. Não é tão confortável, porque muitas vezes ele nos irrita muito e não faz aquilo que a gente quer que ele faça. Por quê? Porque o nosso coração é rebelde, o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração acha que sabe o que precisa e a gente age exigindo que Deus haja com a gente do jeito que a gente acha que Ele deve agir. E isso, o caminho de redenção, o caminho de volta a esse lugar. Deus poderia ter virado as costas para o homem. Ao longo da história, então, se Deus tivesse virado as costas para a gente, para a raça humana, não teria problema nenhum, porque Deus estabeleceu regras, a gente infringiu essas regras. Mas a gente percebe, a Bíblia revela para a gente uma trajetória de amor. Então Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão. Por que ele fez essa aliança? Porque ele quis, não tinha motivo para isso. E a partir de Abraão, ele começa a se revelar à raça humana de forma mais densa. Então Abraão é conhecido como o pai da fé, e Abraão casou com Sara, teve Isaac, Abraão e Isaac, e depois Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, e o compromisso de Deus que era com o homem, agora é com uma família. Então, a família de Abraão, os hebreus, que a gente vai ler agora a carta aos hebreus, vem necessariamente de Abraão, ok? Abraão dá origem ao povo hebreu, compromisso com uma família, e essa família continua se divertindo e multiplicando, e aí vira uma nação, é o povo de Israel, é o povo judeu, é o povo hebreu, tudo isso é a mesma coisa. Hebreu, judeu e Israel é a mesma coisa. Então nós estamos hoje estudando uma carta que alguém, a gente vai ler daqui a pouco, alguém escreveu para o povo hebreu, por isso aos hebreus. Todo mundo abriu a Bíblia aí? Amém. Antes de entender, vale dizer também que esse processo então de Deus se revelando para a gente, que começou com o homem, passou uma família, uma nação, e aí João 1,12 diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, filho a gente se torna quando a gente crê
e não quando a gente nasce. A gente nasce criatura de Deus, mas filho a gente se torna nessa jornada. E aí, Deus, ele foi sendo didático e foi sendo progressivo na revelação desde Adão até Jesus. De Adão até Jesus, tudo que você lê no Velho Testamento é Deus explicando para gente esquisita de mente igual a gente o que era Jesus. A relação toda progressiva, a revelação progressiva, ela se encerra em Jesus. Tudo o que acontecia no Velho Testamento era apontando para Jesus. Todas as festas judaicas estavam apontando para Jesus. O cordeiro imolado, sacrifícios, apontando para Jesus. É por isso que João Batista olha e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que nós sempre fizemos, nós, povo hebreu, aquilo que nós sempre fizemos ao longo da nossa história, era apontando para esse aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é Jesus que morreu na Páscoa. A Páscoa é que era comemorada no dia que Jesus morreria, porque o centro da palavra de Deus é a revelação de quem Jesus é. Ficou confuso isso, não? Mas isso é uma delícia. Saber que está tudo amarrado e tudo se cumpre em Jesus. Quem escreveu Hebreus? O povo ninguém sabe. Uma discussão longa. Pastor Eros e eu achamos que é Paulo. Mas tem gente grande que discorda da gente. Alguns vão dizer que é Paulo, outros Apolo. Alguns vão dizer que talvez fosse uma mulher. Quem diz que não é Paulo, diz que a gente não sabe nada de grego. Alguém aqui lê grego? Grego koiné? Alguém? Não? André, não? Ninguém? Dizem que a escrita do grego é muito diferente das cartas de Paulo. Então não tem muito a ver com Paulo. Mas é interessante, porque quem escreveu, escreve da prisão. Ele manda uma saudação para Timóteo, que tem tudo a ver com Paulo. De um jeito ou de outro, daqui a pouco a gente vai descobrir quem é, quando a gente chegar lá no céu, amém? A gente vai conhecer cara a cara o autor. Ele vai descobrir que era, não sei o que. Qual é a data que Hebreus foi escrito? Lembra que o nosso calendário divide no meio, antes de Jesus, depois de Jesus. Então, depois de Jesus, qual a data? Pelo menos 95 depois de Cristo, um cara chamado Clemente de Roma, ele cita a carta aos Hebreus. Então, pelo menos menor que 95 ele é. Foi escrito antes de 95. E quem conhece Hebreus sabe da quantidade enorme de referências que ele faz sobre templo, sobre sacrifício, etc, etc, que é impossível que, se o autor tivesse visto a destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo, teria com certeza relatado isso numa carta que estava escrito sobre isso. Então eu particularmente acho que foi antes do ano 70, antes da diáspora, antes da destruição de Jerusalém, que a carta aos Hebreus foi escrita. Vamos começar a entrar no livro então. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos falam do que Jesus fez na terra. Amém? Quem já leu sabe, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre aquilo que Jesus fez na terra. Hebreus vai falar do que Jesus continua fazendo até hoje. Hebreus vai falar do sacerdócio perpétuo de Jesus. Hebreus vai dizer que a prova e a tranquilidade que nós temos sobre a nossa salvação é que nós temos um sumo sacerdote, alguém que intercede por nós, que sabe das nossas fraquezas. Quem aqui tem fraquezas, diga misericórdia. A única prova, a única certeza que você tem sobre a sua salvação, você sendo imperfeito como você é que você tem um sumo sacerdote. Sacerdote era quem estava entre povo e Deus. Entre o povo e Deus tinha um sacerdote, que intercedia pelo povo a Deus e transtornava os benefícios de Deus possíveis ao povo. Esse é o sacerdote. Velho Testamento. Na cruz, Jesus acabou com o sacerdote. Hebreus vai falar sobre isso, a gente vai discutir aqui os próximos meses. Hoje não faz sentido mais homem nenhum, pastor nenhum, entre o povo e Deus,
porque Jesus rasgou o caminho e deu para a gente acesso direto a Deus, amém? Então ele é o sumo sacerdote. Enquanto os evangelhos falam sobre o que Jesus fez, Hebreus fala sobre o que Jesus faz, que é interceder por aqueles que creem. Você faz parte desse povo, pessoal? Delícia. Hebreus tem um tom muito pastoral, ele fala de doutrina, ele aplica, ele fala da doutrina, ele aplica na sequência, então vai ser uma delícia esse caminho com vocês. E aí o que acontece historicamente, antes de a gente ler o capítulo ainda, a perseguição estava começando, e o povo hebreu, convertido, ok? Grava isso por enquanto, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A carta aos hebreus não é a carta ao povo judeu, é a carta ao povo judeu que cria em Jesus. Amém? Sendo verdade isso, estava começando a rolar uma perseguição, e muitos dos hebreus convertidos estavam esfriando na fé e abandonando os caminhos do Senhor. Então essa carta aos hebreus, de um autor desconhecido, é uma carta de ânimo, e aplica perfeitamente para a gente também, você que já tem anos de caminhada, e que está precisando de um gás novo. Eu creio realmente que essas próximas semanas vão ser um período de refrigério para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bom. Ok, vamos abrir o texto. Hebreus 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Só por isso a gente já podia ir embora, irmãos. Já é apaixonante. Deus falou, ele começa com uma empatia. Vamos junto aqui construir, junto com essa delícia isso. O autor de Hebreus, ele começa sendo empático. E ele está dizendo assim, tudo que vocês viveram, povo hebreu, no passado, faz sentido. Tudo faz parte da jornada de revelação. Então, deixa eu abrir aqui, é isso. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de maneiras diferentes aos nossos antepassados por meio dos profetas. Como é que Deus falou? Muitas vezes, de muitas maneiras. Como que ele fez isso no Velho Testamento? Profetas, Deus levantou para falar da vontade dele. Sonhos tiveram, visões tiveram, teofanias os irmãos tiveram, aparecimento de Deus e falou com ele pessoalmente. Mas nos últimos dias, diz o autor, está falando para esse povo que conhecia os profetas, sabia dessa história toda, falou então no passado, Deus falou com a gente pelos profetas, mas agora, ele falou de um jeito diferente. Agora ele fez diferente do que ele fez no passado. Nestes últimos dias, Deus se fez carne e habitou entre nós. E o herdeiro veio e encarnou a mensagem. Aquilo que era só revelação, alguém ouvia dizer, agora nós temos a palavra encarnada. Entre nós, ele está dizendo e se aplica para a gente, nós temos entre nós o verbo que se fez carne. A revelação extrema de Deus veio para a terra, Jesus veio para a terra e continuou e finalizou e terminou de dizer aquilo que os profetas estavam dizendo ao longo da história. Ele ratifica o judaísmo. Ele não diz que o judaísmo foi errado. Ele diz que o judaísmo foi incompleto. Quando vocês eram judeus, o texto está dizendo para esses irmãos hebreus, e se aplica a gente também, irmãos, calma aí que a gente vai caminhar junto. Quando vocês eram judeus, a revelação que vocês tinham do Velho Testamento
não era errada, mas era incompleta. A gente gravou com uma irmã que crê em Jesus, que é judia. A gente gravou com ela lá em Jerusalém via Skype. E ela estava contando para a gente que o termo que eles usam não é o judeu convertido que eu usei no começo. O termo que eles usam é judeu completo. Bonito isso, né? Então eles falam entre eles, quando eles vão falar de si e você, o que é? Eu sou um judeu completo. Porque é tudo aquilo que no Velho Testamento apontava para Jesus, nós cremos que se cumpre em Jesus de Nazaré. Aliás, nós também cremos nisso, não? Tudo aquilo que a gente sempre ansiou, a nossa religião de uma forma torta apontava, nós cremos que tudo isso se cumpre em Jesus de Nazaré. Diga amém, irmãos? Nós dizemos Jesus Cristo porque nós cremos que Jesus, filho de José e Maria, é o Cristo de Deus. E por isso a gente junta e diz Jesus Cristo. Dizer Jesus Cristo é uma confissão de fé, é declarar que nós cremos que Deus se fez carne e habitou entre nós. Cristo que agora está no ponto da narrativa, esse Cristo que ele entrou agora na história que a gente estava lendo, ele é superior. Tudo que a gente vai construir, o autor vai construir, a gente vai construir junto, é que Cristo é superior a tudo que aconteceu no passado. E é a garantia de tudo que pode acontecer no futuro. Outrora, bota o texto de novo aí, por favor. Outrora. Não, texto 1. Outrora, ou seja, no tempo passado, num tempo superado, há muito tempo, essa é a questão do texto, há muito tempo atrás, dizia, Deus falou com a gente por meio de profetas. Nos últimos dias, ainda não, como é que está aí? Perdão, 2 mesmo. Mas nos últimos dias, que últimos dias são esses, irmãos? A Bíblia fala que entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus são os últimos dias. Então ele está dizendo que nos últimos dias, que atende perfeitamente o texto para os irmãos que estavam lendo lá os Hebreus, e atende perfeitamente para a gente porque o Senhor Jesus não voltou ainda, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nestes últimos dias, Deus falou com a gente através do Filho. É um contraste entre os profetas e o Filho. É um contraste entre os profetas e o herdeiro de Deus. Cristo é superior aos profetas do passado. Cristo é superior às liturgias do passado. Jesus fala ao povo hebreu, nessa época que foi escrito, e fala com a gente ainda. Diga amém, irmãos. Jesus continua falando, diga amém, irmãos. Você crê nisso? É mesmo? Jesus continua falando. Ele está falando no nosso tempo ainda. Versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Dá um pause, irmãos. Vocês estão percebendo que Hebreus, o autor, está fazendo um paralelo entre antigamente ao povo judeu, a religião judaica, e agora ao Filho, a Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer assim, deixa eu te falar sobre quem a gente está falando. Deixa eu te provar quem é esse Jesus que eu estou dizendo que é superior a todas essas coisas. Vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. E ele começa a dizer, ele irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Eu já sou apaixonado por essa expressão. Ele expressa de forma exata o que Deus é. Não o poder de Deus, mas a natureza de Deus. Jesus não vem revelar poder, Jesus vem revelar quem Ele é, essência dEle. Diga amém, irmãos. Diga amém se você entendeu, né? Você entendeu isso? Ele não vem se mostrar como todo-poderoso. Jesus é a expressa imagem do que Deus é. Não do que Deus faz, do que Deus é.
E aí ele continua, depois de nos purificar. Irmãos, ele está dizendo aquilo que a multidão das liturgias do passado, aquilo que as regras não conseguiram fazer, que era nos purificar, o Filho veio e nos purificou. Quem aqui teve uma experiência religiosa antes de conhecer Jesus, diga misericórdia. Eu estou dizendo que a sua experiência evangélica, católica, espírita, seja qual for. A experiência religiosa não conseguiu fazer aquilo que só o Deus encarnado consegue fazer, que é transformar o nosso coração, purificar a nossa mente e resolver o problema de consciência. No passado nós fazíamos coisas erradas e tentávamos o tempo todo compensar as coisas erradas que nós fazíamos. E a nossa consciência continuava pesada. Mas aí a gente entendeu que Deus que veio em carne já sofreu o pagamento pelos nossos pecados. De forma que eu já não devo mais nada para ninguém, porque eu estou em paz com Deus. O sacrifício, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. Depois de nos purificar, o texto diz, o que mais que ele fala? Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. Diferente dos profetas que morreram, diferente dos pastores que morreram, nós servimos a um Deus que está sentado à direita de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso que ficou confuso para você. Nós servimos a um Deus que está à direita de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas nós temos um Deus vivo, irmãos, amém? Um Deus vivo, um Deus diferente. Todos os profetas têm os seus túmulos até hoje. Mas se você for lá no túmulo, André foi no túmulo, entrou no túmulo de Jesus, rolou a pedra, bateu nos guardas para confirmar. Quando entrou no túmulo, viu, estava como, André? Vazio, claro que estava vazio, porque o Senhor Jesus reina, está vivo, graças a Deus por isso. E aí eu imagino a tensão do autor de Hebreus, imagino a tensão dos irmãos que estavam vindo, e imagino a nossa tensão, porque ele está dizendo assim, tudo o que passou era sombra, a realidade é Jesus. Então não troque Jesus pela sombra. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento é um mapa do tesouro. O tesouro é Jesus. Não troque o tesouro pelo mapa do tesouro. E aí eu lembro daqueles, os mais antigos, lembro daquele programa do Silvio Santos, o cara com fone de ouvido. Você troca estado de São Paulo por uma bicicleta? Sim! Quem lembra disso? Se entregaram, mais de 30 anos com certeza. E sabe por que acontece isso, irmãos? Porque as pessoas, elas não se satisfazem com a simplicidade do Evangelho. Aquele multidão de coisas que aconteciam, liturgias, campanhas, monte, que mais? Fitinha, vai a pé para algum lugar, sopão na rua de madrugada para conquistar a salvação. Tudo aquilo na nossa religiosidade, mas olhando para o texto de Hebreus, o sacrifício de animais, o templo, etc. Tudo aquilo se cumpriu, se encerrou na simplicidade de um relacionamento com uma pessoa. Eu estou dizendo que se você conhece alguém, todas as informações sobre esse alguém são menos importantes, porque você conhece, você pode perguntar direto para ela. Evangelho não é um monte de informação sobre Jesus. Evangelho é relacionamento com Jesus. Isso é muito simples, irmão. Isso é de chinelo de dedo, é de bermuda, é de sunga, é pelado no banheiro. Quem aqui ora pelado no banheiro, diga amém? Está com vergonha, irmãos? Banho não tem, pelado não pode, pelado não é crente. Claro que sim, irmãos. Reunião de homens semana que vem, não amanhã, na outra semana vamos tratar sobre isso. Amém.
E aí não são poucos os evangélicos que seguem esse mesmo caminho na contramão do evangelho, na contramão da suficiência de Cristo. Ou Cristo é suficiente, ou ele não é Cristo. Deixa eu melhorar. Se você adiciona qualquer coisa a Cristo, Cristo não é suficiente. Se para você ser salvo é Cristo e mais uma campanha para você ser abençoado, se para você ser abençoado é Cristo e mais uma água ungida, um óleo ungido, fitinha ungida, paninho ungido, para te proteger, um patuá a mais. Semana passada a irmã falou que ganhou no RIP nosso, a irmã falou que ganhou um patuá. Isso aqui é para te proteger, irmã. E aí ela recebeu e ficou feliz, que legal, mas não preciso disso. Isso aqui não tem mais. Ela curtiu o começo. Quer dar testemunho, irmã? Não. Ela curtiu no começo, depois entendeu. Que bobagem. Que bobagem. Porque se eu tenho Jesus, eu não quero uma camiseta de Jesus. Se alguém achasse uma camiseta suja de Jesus, deixa lavarem. Porque eu não preciso desses objetos sagrados, eu tenho Jesus, irmãos. Se eu adiciono qualquer coisa a Jesus, eu perco Jesus. Jesus tem que ser suficiente no nosso relacionamento com Ele. Ele é suficiente. E aí, irmãos, se Jesus então é a revelação final, meu Deus, se Jesus é a revelação final, tudo se cumpre em Jesus, não tem nada novo depois de Jesus. Eu estou dizendo que se alguém tiver um sonho, visão, que for diferente daquilo que Jesus já nos ensinou, a Bíblia manda amaldiçoar. Eu falei direito? Vocês entenderam direito? Quer que eu seja mais específico? Deixa eu falar um negócio para você. Se alguém entrega uma profecia que não é harmônica com o que Jesus já falou na palavra dele, a Bíblia manda a gente amaldiçoar, tanto profeta como profecia. Seja anátema. Porque nós cremos que em Jesus se encerra tudo, em Jesus se cumpre tudo. Tem religiões que foram formadas em cima de anjos. Não é? Os mormons, apareceu anjo e lá e Moroni falou. E aí hoje as igrejas são baseadas em visões, revelações. E a palavra de Deus, que revela totalmente quem é Jesus, é abandonada e deixada de lado. Resumindo, versículo 1, 2 e 3. Jesus é o herdeiro, amém? Jesus é o Criador, amém? Não só o Criador, mas Jesus também é um mantenedor. Vocês querem ler o texto de novo, para vocês verem que eu estou falando besteira? Primeiro eu vou falar do que ele fala e a gente vai ler de novo. Jesus é o herdeiro, o Criador, o mantenedor do universo, redentor e governador. Sentou-se à direita de Deus. Você troca o estado de São Paulo por uma bicicleta quebrada. Você está entendendo a loucura? Você tem uma entidade, Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o criador do universo. E não só criou, como ele mantém todo o universo com a palavra dele, é o que o texto diz. Ele é o redentor da criação caída. Essa criação, quando se rebelou, ele é o redentor dessa criação, e ele governa sobre essa criação, lá no trono dele. Você quer trocar o seu relacionamento com Jesus por um pouco de óleo ungido? Você quer trocar o seu relacionamento com Jesus por uma fitinha, por uma campanha? Porque Jesus não é o suficiente. Eu preciso, para ser abençoado, não faltar a nenhum dos dias da campanha da minha igreja. E se eu faltar, aí eu vou ter que compensar no dízimo para pagar a minha falta. Vocês estão brincando, né? Vocês estão achando que não existe isso, né? Ou Jesus é... Vamos ler de novo, pastor Eros pediu para ler, então, para resumir versículo 1, 2 e 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nos últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como
herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Por meio de Jesus, o universo foi criado. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Versículo 4. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Além de ser superior aos profetas, Jesus também é superior aos anjos. Essa tensão a gente não tem, ou quase ninguém tem essa tensão a respeito de anjos. Mas no contexto lá dos Hebreus, a gente vai ler alguns textos que mostram que eles receberam o Velho Testamento pela mão de anjos. Então os hebreus davam uma moral exagerada para os anjos. Qual é o seu anjo da guarda? Alguém conhece o seu? Não, não fale nada. Cupido, alguém conhece o anjo Cupido? Essa não é uma tensão nossa, mas eles tinham essa tensão. Porque no judaísmo, os anjos exerceram um papel importante. E foi legal isso, mas levou eles a confundir. Eu queria que o Luizão abrisse. Não abre não, porque você é mais lento que ele. Primeiro Atos 7:53. Só para você entender como é que era a cabeça dos hebreus a respeito dos anjos. Atos 7:53 diz assim: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Também é um discurso aos hebreus. É Estevão, antes de ser apedrejado, um discurso aos hebreus, ele dizendo: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. Hebreus 2:2, que a gente estava pertinho, se você quiser voltar um pouco, ele vai dizer sobre isso de novo, o quanto era importante, qual era a função que os hebreus exerciam, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? De novo, a importância dos anjos. Não precisa abrir, Gálatas 3 vai dizer a mesma coisa. Lá no Monte Sinai, Moisés que recebeu os 10 mandamentos, quem escreveu o dedo foi de Deus, mas a Bíblia ensina que quem entregou isso foi os anjos. E agora o autor de Hebreus está dizendo para a gente, se Jesus é superior aos anjos, a mensagem de Jesus também é superior à mensagem que os anjos trouxeram. E qual é a mensagem que os anjos trouxeram? A lei, as regras. Qual é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe? A graça, a verdade veio por Jesus. Isso é uma delícia, irmãos. Isso é uma delícia servir esse Jesus. Cristo é superior aos anjos. Os anjos são apenas servos. Nós temos acesso direto ao chefe dos anjos, amém? Então a gente não precisa de anjo. É o que o autor está construindo, a gente está construindo junto com ele. Então não dê muita moral para o anjo, não, porque anjo é criatura. Só um parênteses, confusão, quando você morrer, você não vira anjo. Amém? Quando você morre, você continua sendo o que você é, filho de Deus. Anjo é anjo e nós somos nós. Quando a gente estiver sentado na mesa com Jesus, quem vai estar servindo a gente é anjo. Fraco para você? Um anjo de 7 metros de altura, 6 asas servindo você? Espero que ele seja bom com as bandejas, né? Versículo 5, meu Deus, vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo 5. Pois Deus, está na parte de baixo ali. Versículo 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Irmãos, isso aqui é uma citação do Velho Testamento.
Isso aqui é uma citação do Salmo 2, versículo 7, não precisa abrir. O que o texto está dizendo, presta atenção, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Jesus não é criatura de Deus, Jesus é a mesma essência de Deus em carne. Você entende isso, irmãos? Para a gente soa esquisito. Tem um termo técnico que é anacronismo. Alguém sabe o que é anacronismo? Anacronismo é eu ouvir uma história e ler uma história com a ótica nossa aqui. Ler a Revolução ou o golpe de 64. Quem é Revolução, quem é golpe aí? Quem? Não. O errado é eu com a mente em 2019 ler essa história. Eu tenho que tentar exercitar minha mente para aquela época. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse contexto de Deus chamar Jesus de filho, para você soa esquisito, soa que Jesus é menor, soa que Jesus é criado, mas isso é na sua mente. O que os hebreus achavam sobre ser filho? Porque até Jesus, ninguém era filho de Deus. Ninguém tinha coragem de dizer que era filho de Deus. Quem inaugura a filiação é Jesus. Jesus é o primeiro que vem e fala assim: eu sou filho de Deus. Eu queria agora, é importante que a gente leia 2 versículos sobre isso, por favor. João 5,18. Olha que interessante, como para você soa esquisito ser filho de Deus, mas olha como o povo recebeu essa informação da boca de Jesus, Jesus dizendo: eu sou filho de Deus. Versículo 18 diz assim: por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então o fato de Jesus se chamar filho de Deus, naquela cultura, significava que Jesus era igual a Deus. É por isso que eles querem matar Jesus. Abre aí João 10:30, por favor. Para a gente, não significa muito. Para o contexto da época, significa tudo, pesadíssimo. Eu e o meu Pai somos um. Continue. João 10:31 agora. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? 33. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. A gente ouvir Jesus dizendo eu sou filho de Deus não significa muita coisa, mas para um judeu significava que Jesus estava verbalizando que era Deus, que era o próprio Deus em carne. E por absurdo que pareça, irmãos, e por mais absurdo que pareça, nós também vamos participar dessa mesma essência de Jesus e o Pai. Jesus dizendo: eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, e que eles sejam um em nós, e nós neles, e nós juntos, e todo mundo fazendo festa. Então nós experimentamos, nós que cremos, a mesma experiência que nós seríamos apedrejados também pelos judeus, se eles pudessem. Porque para eles é um absurdo, mas a palavra de Deus garante que nós que cremos fomos regenerados, fomos nascidos de novo, fomos gerados com uma nova natureza. E que natureza é essa? Nós agora somos um com o Pai, um com Jesus e um entre nós também. Delícia isso, não? E aí, o que eu quero encerrar, porque infelizmente eu estourei o tempo. Parei na 1/3 do que eu ia falar hoje. E aí, dizer para você o seguinte: como é que a gente vive com essa consciência? Como é que a gente vive sabendo que nós fomos convidados pelo Criador a se sentar à mesa com Ele, porque nós somos da família dEle? Será que faz sentido esses excessos de medos?
Será que faz sentido os excessos de inseguranças? Será que essa luta para ser aceito num grupo faz algum sentido, sabendo que nós somos quem somos? É aquela frase, você não sabe com quem você está falando, sabe aquele negócio? Você está de brincadeira comigo que eu preciso da sua aprovação? É sério mesmo que eu preciso te convencer alguma coisa? Velho, eu sou filho do cara, eu sou filho do rei. Eu sou feito. A minha essência, a minha nova natureza conquistada por Jesus é da mesma essência de Deus. Eu sou um nele. Irmão, você tem ideia do que significa isso? Você tem ideia do que o autor de Hebreus está desconstruindo para a gente? Está dizendo que nós que cremos, nós, por mais absurdo que pareça, nós participamos dessa experiência, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles nos convidam para participar dessa ceia com eles. É por isso que não faz sentido, quando a gente olha para essa experiência, não abandonar os velhos hábitos. É por isso que nessa nova experiência, nessa experiência de ser participante da mesma natureza que Jesus, não faz sentido a gente trazer para o nosso relacionamento patuá. Não faz sentido a gente trazer regrinhas religiosas, liturgias exageradas. Não faz mais sentido, porque tudo isso apontava para Jesus. Apontava para um cara lindo, para um cara que era o meu sonho de consumo, mas agora eu tenho. Agora eu tenho um relacionamento com ele, ele é meu amigo. Ele é meu pai, meu amigo, ele é meu conselheiro. Amém, irmãos? Ele é o irmão mais velho. Ele era o unigênito, mas agora ele é o primogênito de muitos irmãos. O projeto eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus, o nosso irmão mais velho. De novo, irmão, parece que ele é menor. Não, a gente está falando de essência de novo. A gente está falando que a gente participa da mesma bagunça santa. A gente participa da mesma festa. E isso tem sido, para mim, libertador. E para a gente, aqui na celebração, um motivo de alegria. Então, quando a gente for embora daqui hoje, lembrando, trazendo a consciência de quem a gente é, de quem Cristo nos tornou, sabendo que não tem mais espaço, não tem mais motivo para a gente flexibilizar, negociar quem a gente é, porque a gente, em sabendo quem a gente é, a gente descansa naquilo que o Senhor Jesus já fez. Amém, irmãos? Vamos orar, é o que deu tempo para compartilhar hoje. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque de um jeito sobrenatural, o Senhor nos faz participantes da glória que vai ser revelada no futuro, Pai. O Senhor nos torna participantes disso tudo, Pai. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Sabendo que o Senhor é quem o Senhor é. Esse texto que a gente leu, entendendo que o Senhor é herdeiro de todas as coisas, o Senhor é o dono do universo, que o Senhor é o Criador, o mantenedor, o Redentor, o governador de todas as coisas. Nós, nesse momento, rejeitamos a nossa velha compreensão de Deus, baseada em liturgias vazias, em patuás, em campanhas cansativas. Nós rejeitamos isso. Ou melhor, entendemos que fez parte da nossa história, mas tudo aquilo eram migalhas daquilo que o Senhor queria nos revelar. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Senhor Jesus, nos ajude a abandonar o mapa do tesouro, para que a gente fique só com o tesouro, para que a gente fique no relacionamento só com o Senhor. Faça tudo isso para a sua glória, Pai, nos leve em segurança e nos faça participantes da mesma glória com o Senhor e uns com os outros também. Em nome de Jesus. Amém.